Começa agora na página 2, Café com a Júlia. Nesse programa, Juliana Vaz Roncalho conduz as entrevistas com espontaneidade e curiosidade genuína. Fala com a linguagem do coração para você que quer começar o dia de bem. Você que vai acompanhar a gente pelos aplicativos TuneIn, Radiosnet, também pelo aplicativo do celular modelo Android, que você baixa na Google Play. Bom dia para você também que vai acompanhar a gente ao vivo aqui pelo facebook.com/Rádio Página 2. Estamos ao vivo também no YouTube, você pode assistir pelo YouTube ou indicar para aqueles amigos que não têm Facebook para assistir ao vivo pelo YouTube. Hoje recebo aqui a terapeuta, a Juliana Schmitz. Bom dia, Juliana. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você retornou. A gente ficou, acho que, com alguns assuntos pendentes, né, da primeira vez que você participou. Sim, Ju. Então, eu queria indicar para as pessoas que estão começando a assistir, que chamem os educadores, os pais, né, as pessoas que convivem com crianças, com adolescentes. E, em geral, né, as pessoas precisam mais dessa comunicação não violenta, né? A gente precisa sempre estar relembrando, né, o que é violento, o que não é, né? Um jeito de impor alguma coisa, né? E eu acho que todo mundo pode estar aprendendo com isso, né, Juliana? E você veio trazer um assunto hoje também sobre os filhos serem nossos professores, né? Então, essa entrevista você falaria que é para quem? Assim, que público que a gente pode chamar aqui para assistir ou para as pessoas mandarem para aquelas pessoas, né? E que elas lembram, que tem carinho, que querem passar algum conteúdo bom. Para quem seria? Olha, na verdade, né, a gente sempre acaba se sensibilizando mais, né, enquanto adultos, às nossas demandas com filhos, né? Então, a partir de uma dificuldade numa relação, né, seja ela com filhos, ou numa relação conjugal, ou numa relação de trabalho, nós somos provocados, né, a olhar para aquilo e buscar ajuda, né? É assim que nós funcionamos, na verdade. Então, sendo dessa maneira, todo mundo que está sendo provocado em alguma circunstância, e ela sempre vai ser a relação com alguém, ou consigo mesmo, é um público dessa entrevista. Olha só, então mandem para as pessoas, né, que vocês gostam, alguém que precisa de uma mensagem, né, de um bom conteúdo, mande para ela através do WhatsApp, através do Messenger. Você pode mandar também o link do YouTube, que estamos ao vivo pelo YouTube também. Juliana, você falou que leu muita coisa, né, relembrou de coisas sobre os bebês, né? Quanto o afeto pode moldar esse cérebro, né, essa criança, esses neurônios desse bebê, né? Eu acho que ali já começa muita coisa, né, da comunicação também. Isso mesmo. Na verdade, eu gosto da expressão que é impossível não comunicar. Então, nós vamos nos comunicar o tempo inteiro. Nós vamos nos comunicar através do olhar, nós vamos nos comunicar através do não olhar, nós vamos nos comunicar através do nosso corpo, da nossa energia, já que somos todos, né, energia. Então, esse bebê, que também, né, nós somos bebês, ou seja, nós e os nossos filhos, né, desde da nossa concepção, então, desde que a gente começou a ter sensações, né, no ventre materno, nós começamos a nos comunicar com o mundo através da mãe, né, recebemos, né, comunicação, ou seja, recebemos insights de todos os tipos, né, a partir dessa mãe e da relação da mãe com esse pai e da relação da mãe com esse mundo. Então, nós já começamos a nos informar sobre os desafios que vamos encontrar à medida em que a gente nasce muito cedo, né? E, então, nesse sentido, Juliana, é muito importante que nós mudemos a nossa concepção de comunicação, não para aquilo que é verbalizado e que então temos como aprender simples técnicas, mas para aquilo que pensamos, para aquilo que sentimos, para aquilo que emanamos o tempo todo para os nossos filhos e para as relações em geral que a gente tem.
Olha só, deixa eu dar um bom dia para quem está entrando na live, você que está assistindo. A gente só está fazendo algumas arrumações aqui técnicas. Eu quero dar um bom dia para quem está entrando agora, para quem está acompanhando, convidar vocês a participarem dessa conversa, convidar vocês a fazerem perguntas também. A Juliana trouxe mais algumas indicações de livros e a gente vai complementar aquela conversa que já, né, que aconteceu um mês atrás. Queria agradecer, a Juliana trouxe uma xícara bem legal de inspiração para o dia, né? Isso mesmo. Você mandou fazer com várias palavras de entusiasmo, assim, né? Na verdade, essas palavras, elas são palavras de todo o caminho terapêutico que né, na qual eu fui cliente, ou seja, no meu processo, assim como aqueles conhecimentos, aqueles insights, aquilo que fez diferença e significado no meu trabalho. Então, algumas palavrinhas que estão ali dizem respeito justamente à maneira como eu penso o meu trabalho. Ó, uma frase aqui que eu acho que pode mudar muita coisa é: concorde com o que há. Porque essa frase, ela é um pouco libertadora também, né? Ela pode mudar as coisas dentro de você, né? Na verdade, ela é uma frase que eu tive acesso a ela através das constelações familiares, né? E para as constelações familiares, essa frase significa o quê? A maneira como nós encontramos abundância e prosperidade na vida. É simples. Olha só, Ju. Fala mais. Para encontrar abundância e prosperidade na vida e com os seus filhos, nas suas relações com o trabalho, com o dinheiro e tudo que existe, concorde com o que há, né? Então, diz respeito que, à medida que nós pudermos concordar com tudo como é, não é aceitar, é concordar. Tá. Concordar com tudo como é, concordar com as pessoas como são e concordar conosco como somos, isso diz respeito a toda a nossa história como foi, então nós estaremos livres para toda a abundância que o universo tem disponível para nós, porque não haverá qualquer energia contrária àquilo que há. Legal essa explicação. Não é simples, né? Nós concordarmos com tudo que há, né? Principalmente porque nós não concordamos com o outro como ele é, né? E aí acho que é um aspecto interessante para a gente trazer para nossas relações com os nossos filhos, né? Porque o que acontece? O que é o conflito, né? O conflito, muito antes dele ser um conflito de comunicação, ele é um conflito de julgamentos, né? Ele é um conflito energético, né? Então, ele parte primeiro de um pensamento que eu tenho sobre aquilo que está acontecendo. E ele tem conflito se tem uma energia densa, se tem uma percepção negativa sobre aquilo que eu estou vendo. À medida que eu vejo um filho se comportando de uma maneira que eu não concordo, ou fazendo da forma que eu não concordo, ou no momento que eu não concordo, eu crio uma barreira mental para entrar em contato com ele. Os físicos dizem, né? Os físicos quânticos dizem e tem uma comprovação na natureza, para que nós possamos mudar qualquer coisa no mundo, nós precisamos mudar a frequência elétrica dessa coisa. Então, se eu, mãe, você mãe, ou qualquer, né, pessoa que está nessa relação, está vibrando numa frequência que julga aquilo, entra em negação. Quando eu entro em negação... Ao invés de criar uma ponte, você cria um muro. Você cria você cria um conflito, justamente. Tu entra numa negação daquilo, tu te desconecta. Tem 3 coisas que eu acho assim, fantásticas, que para mim ficou muito didático, que é como se a gente pudesse dizer assim, ó, o que provoca o mal no mundo? E aí, o mal em tudo que a gente se relaciona, né? E não está confortável. Primeira etapa, confusão. A segunda etapa, separação. É o caminho do mal. Confusão, separação, materialização.
Como é que acontece isso? Vamos pegar uma relação entre pais e filhos. Tá. Quando eu estou naquela circunstância em que eu estou em conflito, eu estou em confusão, eu não estou entendendo, eu não estou encontrando saídas, eu estou numa mistura de pensamentos e sentimentos dentro de mim que não deixam claro o que eu estou observando e qual é o caminho de eu lidar com aquilo. Eu estou na confusão, eu não estou conectada. Quando eu estou confusa, diante de um conflito, o que acontece? Eu me separo dele. É nessa hora que a gente se desconecta dos nossos relacionamentos. É nessa hora que a gente se desconecta dessa criança que está ali ou desse adolescente que está ali diante de nós. Então, a confusão, porque eu não entendo com a minha mente, eu me separo. Então, eu vou falar algo que me separa dele. Eu vou entrar em uma briga, né? eu vou agredir, ou eu vou e dar indiferença, virar as costas e ir embora, que é um tipo de agressão também, né? Ou eu vou simplesmente paralisar. Eu vou deixar ele naquela circunstância e vou paralisar. As três situações são formas de eu me defender da confusão que eu estou vivendo, que eu não sei como resolver. Bom, já me separei, me desconectei e me separei. Depois da separação, o que eu faço? Eu tento compensar. E eu sempre vou compensar com a materialização. Uma comida ou um brinquedo, alguma coisa assim, ou não? Uma comida, um brinquedo. Não com a presença. Aí assim. você sai, depois você inventa uma outra coisa. Você dá presentes, você faz um passeio, você troca por coisas. Vamos sair do ambiente com os nossos filhos. Vamos olhar para a nossa vida? Vamos olhar de um jeito existencial. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei de onde vim. Também não sei para onde eu vou. Eu estou em confusão. Eu estou no medo, eu estou na ansiedade, eu estou no escuro. Eu estou na confusão. Quando eu estou na confusão, eu me isolo. Eu me separo. Ou se eu sou das relações e sou agressiva, eu agrido. Aí eu brigo com todo mundo, daí eu tenho problemas de relacionamento, me separo. E depois da separação, como é que eu tento materializar quem sou? Eu defino quem eu sou pelo dinheiro que eu tenho, pelo status que eu tenho, pela profissão que eu tenho. Eu coloco muros ao redor da minha casa, eu escrituro um apartamento. Eu começo a me apresentar para o mundo materialmente. Então, a materialização é o último estágio do mal que nós desenvolvemos na nossa vida. E a humanidade inteira está nesse caminho. Então, eu gosto de trazer isso porque o que significa isso? Significa que nos conhecermos, nos entendermos, compreendermos a maneira como nós nos relacionamos com o universo, como nós nos relacionamos com a vida, como isso tudo começou a partir, né, das relações que vivemos, que essa é a experiência que temos. A única realidade que nós temos para a gente poder atuar é a do presente. Então, nesse presente, eu estou lá na minha dificuldade com meu filho, ou eu estou lá na minha dificuldade com o meu trabalho. E a partir dessa experiência, eu posso me conhecer na experiência e mudar a minha frequência elétrica, que vem da maneira como eu penso, da maneira como eu sinto. E então eu posso ir para essa experiência com uma nova visão. Então espera aí que eu acho legal assim você dar mais detalhes sobre isso aí. Deixa eu dar um bom dia para quem está aqui assistindo com a gente. Rúbia Mor, bom dia, Rúbia, tudo bem com você? A Sheila Santos Bertram, ela botou bom dia, ótimo café, Júlia, para você também, Sheila, que bom que você está aqui assistindo. Maria Helena Miller, a Lelê também está assistindo, bom dia para todo mundo. Se vocês quiserem fazer colocações, né? Fazerem colocações, perguntas, depoimentos, também é muito legal quando vocês participam da conversa. A gente está aqui falando sobre essa comunicação, né? Como que a gente já é, desde o ventre da mãe, né? Influenciado pelas sensações daquela mãe, né? A desenvolver moldar os nossos neurônios, a nossa vibração já vem dali, né? Da percepção da mãe, você falou, né?
Mas você estava falando que 3 coisas que seriam que seriam o caminho desse mal no mundo, né? Que o primeiro é Confusão. confusão. A pessoa que está confusa não consegue estar no presente, né? Ela não consegue emanar uma onda vibratória em direção a alguma coisa que ela quer, porque ela passa por milhares de caminhos. É como um mapa, né? Sim. Um mapa onde, ao invés de você pegar lá no Google, né, e colocar o melhor trajeto em menos tempo, você faz Vai uma fazer outro caminho, né? confusão. Isso se você tem alguma noção de onde quer chegar. Confusão é o primeiro. Segundo era a Separação. separação. Nós nos separamos quando nos confundimos porque a gente não consegue chegar onde quer. Então, nas nossas relações, nós vamos o tempo todo nos separando. A primeira separação que a gente faz é de nós mesmos. Olha só. E a terceira, a materialização. Eu queria que você desse um exemplo, né, do que seria talvez uma materialização que não fosse nociva, né? Porque você colocou, assim, exemplos que seriam nocivos, assim, né? Vamos lá. Primeiro, vou entender o que é a materialização e aí vamos entender o que não é materialização. Tá. A materialização é aquilo que, por eu não saber quem eu sou, ou ter me esquecido de quem eu sou, eu vou querer provas de que eu existo. Ok? Então, como eu me esqueci que eu sou parte de um todo, que está interligado com tudo que há, e nós viemos do mesmo lugar, e esse lugar é uma grande consciência, e ela é uma consciência divina, como eu me esqueci que vim de lá, eu vou querer criar uma realidade material para justificar quem eu sou. Então, eu sou o filho do seu Silvino, com a dona Maria Vitória, e ele era professor, ela era costureira. E aí eu me tornei uma profissional de empresa, depois eu me tornei uma profissional terapeuta, e aí eu tenho um filho, aí eu fui casada, daí eu me separei, aí eu morava em Garopaba, agora eu moro em Blumenau, e aí eu tenho um apartamento e agora estou aqui. Isso é materialização. É ter o caminho Isso não é quem eu sou. material, né? Isso é a realidade que eu vivo na minha existência. Eu sou, né, um ser espiritual numa experiência humana. É isso que eu sou. E você também. E ele também. E todos nós. Por nós termos nos esquecido de quem somos, nós nos desconectamos. Então, nós nos confundimos, nos desconectamos, nos separamos. Então, temos que ficar procurando provas que explicam quem somos. Aí nós botamos num currículo. Aí nós botamos na página. Daí a gente vai se apresentando assim. O que não é nocivo? Né? Você me perguntou. O que não é nocivo? Quando eu estou nesse lugar, em essência. Quando eu não estou por uma imagem ideal que eu criei porque eu não sei quem eu sou. Quando eu não estou por um idealismo, né, que eu acredito que eu deva ser para existir, porque eu estou desconectada de quem sou. Então, quando nós estamos em essência, nós somos poderosos em essência. Nós somos poderosos no ser. A materialização é um poder no ter. Então, ela sempre será nociva. Agora, aqueles passos, né, para a gente mudar essa frequência, né? Porque quando a gente está confuso, a gente sabe que não está numa frequência legal, né? Ou a gente está vibrando em muitas frequências. Quer ver uma confusão simples? Vamos lá. Diante do filho, né? Vamos trazer a questão das crianças, né? Sim. Diante do filho, né? Você quer com a tua mente se conectar com ele. O que é a confusão? Você quer com a tua mente se conectar com ele, mas não é a única vibração que você está emanando. Porque existe uma vibração que sai do nosso corpo num lugar mais potente que a mente. Primeira mudança de paradigma que nós temos que ter, que são os sentimentos.
Nós estamos o tempo inteiro vivendo em 2 planos, no mental e no sentimental. Quando nós temos os 2 alinhados, Ju, nós estamos na frequência certa. Quando nós estamos mentalmente querendo pacificar aquela situação, conflito, mas o nosso coração está ferido, nós estamos magoados na nossa relação com os nossos pais, nós estamos magoados na última conversa que tivemos com o nosso marido, nós estamos chateados porque não estamos entregando nosso relatório lá no trabalho, nós estamos chateados porque faz tempo que você não tem um momento de lazer e de sossego com as suas amigas, você está magoado também porque sua mãe já morreu e daí você gostaria tanto de um colinho nessa hora porque tu manda uma vibração mental que ela é muito fraca diante da vibração sentimental que tu estás. Então, quando é que nós estamos em confusão? Quando nós emanamos 2 ondas, certo? Uma que vai em direção, mas a outra que volta, ela é muito mais potente. O nosso coração, que é o órgão dessa região aonde nós sentimos, tem 1000 vezes mais potência elétrica e 5.000 vezes mais potência magnética que o cérebro. Ou seja, se você estiver sentindo algo que é contrário ao que tu está pensando, quem é que vai vencer essa disputa vibratória? O sentimento. Então, se tu estiver magoada com aquela criança pelo que ela fez ontem, se tu estiver chateada contigo mesma, porque tu acha que tu é uma péssima mãe, e tu é culpada por isso que está acontecendo, tu está emanando daqui, de onde tem mais potência, uma dúvida se tu tens condições de lidar com aquela criança. Então, a tua mente quer, genuinamente nós queremos. Eu costumo dizer que uma pessoa que está sentada num sofá com 150 quilos e ela está comendo um hambúrguer atrás do outro, se você perguntar para ela assim, você não quer ser saudável? Você não quer emagrecer? Ela vai dizer, sim, eu quero. E aí a pergunta, por que querer não é poder? Porque o querer é uma vibração da mente. Aquilo que impede ela está no campo sentimental. Então, o que é a gente desconfundir? Como é que a gente faz o processo de desconfundir? Pois é, como é que a gente faz? Olha aqui, ó, a Fabiana... bom dia, Sandra Bugman, tudo bem com você? A Fabiana Bonfante também entrou na live. Bom dia, Fabiana. Verdade, meus filhos sentem isso, ó. Quando não estou emocionalmente bem, eles me olham e falam, mãe, o que você tem hoje? Mas como as crianças são, né? Elas percebem mesmo, né? Ou eles falam, mãe, você tá triste, né? A gente não consegue esconder isso, né? É impossível não comunicar, lembra? A ideia, né, de a gente aproveitar as crianças para a gente evoluir, vem dessa fala dela. Né? Eu sinto isso com meu filho todo dia. O Davi, ele tem um comportamento assim, ó, quando eu estou me passando, ou seja, quando eu estou entrando numa energia ou numa vibração que ou está afetando negativamente, que normalmente está ligado à ideia de eu falar para ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, que ele odeia. Ele faz assim para mim, ó. Mãe! Quando ele faz isso, o que ele já me comunica? Você está passando dos limites, essa energia que você não está sendo boa para mim. Mas daí teria muita gente que talvez fosse, né, rebater isso, falando assim, não, mas os pais têm que ter esse controle, não as crianças chamar a nossa atenção, assim, né? Só que a gente está numa época diferente, né? Uma época de que eles estão vindo mais sábios, né? Eu acho, não sei, tenho essa impressão. Vendo aquela menina ontem, a Greta, né? Não sei se agora eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, mas ela fez um discurso ontem que, né, falando para todas as autoridades do mundo, assim, uma coisa de muito sentimento. Ela estava falando o sentimento dela, né, de como os líderes falam, né, em que vão melhorar, mas é um discurso vazio e, tipo, não basta, assim, porque né? É o discurso do querer, eles não sentem isso. Entendi. Então, assim, mas assim, são jovens que estão muito sábios, assim, né? Então... Ju, todos nós temos isso dentro de nós. Por que o jovem tem... Você se lembra quando você era adolescente? Sim. Você se lembra como você se relacionava com o mundo, aquela gana, aquela vontade de mudar tudo? Ou revolta, né?
aquela atração física pelos meninos. Isso é sentimento, isso é vibração. O que acontece com o adulto? Ele vai criando camadas de proteção que parte do quê? Uma coisa assim bem didática. Nós só precisamos de máscara para lidar com o mundo porque temos pensamentos horríveis sobre nós mesmos. Então, por que a criança ela tem essa abertura? E nós já fomos criança. Nós temos essa abertura. Por que ela tem essa abertura? Ela vive, né? Acho Porque que faz de acordo. menos tempo que ela esteve com o divino. Ah, tá. Olha só. Se nós somos seres espirituais, que estamos numa experiência humana, uma criança, quando ela nasce absolutamente divina. Nós todos nascemos assim. Sim. Só que à medida em que nós vamos nos relacionando com o pai, com a mãe, né? A gente vai... A gente vai compreendendo que o mundo não é essa maravilha toda. E daí nós vamos criando o quê? Defesas. Nessas defesas nós não estamos mais tão divinos. Nós já começamos a ficar mais humanos. Imperfeitos. Criando defesas. E aí a gente vai para a vida e cada vez mais a gente vai criando essas defesas. Acontece que não dá para viver se defendendo o tempo inteiro. Então, o que a gente cria depois da defesa? Uma máscara, que é como nós entendemos, que se a gente der aquilo para o mundo vai nos amar. Tudo fantasia, porque nós já somos o divino, mas nesse sentido que eu digo que nós nos esquecemos do divino que nós somos. Então, nós nascemos divinos, temos recursos divinos, mas vamos tendo a compreensão que é necessário se defender da maldade do mundo. Como não podemos viver o tempo inteiro em defesa, criamos máscaras, que é como a gente entende que o outro quer que nós sejamos para a gente ser amados. Então, o que o adulto está? O adulto está na máscara, se relacionando com uma criança sem máscaras. Então, quem está verdadeiramente na essência? A criança. Então, a criança que está sem camadas de proteção, ela olha para você e fala assim, mãe... Ela vai ser espontânea, né? E verdadeira, né? Ela vai ser ela. Sim. E nós já tivemos isso, Ju. Só que nós precisamos nos lembrar disso. Porque lá estão nossos recursos de conexão. Lá estão nossos recursos de conexão. Então, como é que um adulto sai da confusão? Quando ele vai lembrar de quem ele é e de que recursos ele desenvolveu, porque ele já desenvolveu e ele já tem. Sim. Tem um terapeuta que eu entrevistei pouco tempo atrás que ele falou que a gente começa a usar máscaras a partir dos 10 anos, né? Que é na relação dos pais ali que fica meio confuso. Olha aqui, ó, surgiram algumas questões aqui, ó. A Adele Gonçalves deu bom dia, Júlia, Juliana. Bom dia, Adele, que bom que você está acompanhando. O André Schroeder, o Pilo. Bom dia, Pilo. Ele falou, buenas, como o zumbido entra nessa comunicação? Obrigado. Ele é um adulto, né? Que tem essa questão do zumbido. O que ele chama de zumbido? Zumbido no ouvido isso pode ser muito irritante, assim, sabe? Isso. Bom, muitas pessoas têm hoje em dia, assim, não sei se eu ouço muito falar por aí. Eu tenho um cliente que ele passou por esse processo do zumbido, né? Eu não gosto de diagnosticar sintomas. Sim. Eu trabalho com a terapia sistêmica das constelações familiares. E como terapeutas das constelações familiares, nós não usamos o diagnóstico da medicina clássica para trazer explicações. Como é que é o nome dele? É o André Schroeder. André. Então, André, o que eu lhe diria? Todos nós vamos ter algum sintoma. O sintoma é a materialização de um pensamento. Posso dar o caminho disso? Ok. Não estou aqui excluindo ninguém. E nem, né, toda a medicina que nos trouxe até aqui, certo? Sim. Mas agora nós podemos complementar os aprendizados que temos e isso é sábio, né? Então, vamos lá. Na concepção antiga da ciência e dos sintomas, o que nós tínhamos, Ju? Nós somos só matéria.
Essa era a visão antiga de quem somos. Então, nós somos só matéria. Matéria, que é átomo, que transforma-se em célula, que transforma-se em tecido, que transforma-se em órgão, ok? Vamos pegar um órgão, cérebro, que está perto do ouvido, ou vamos pegar o ouvido, né? Se transforma num ouvido, ok? Essa era... um ouvido num cérebro, e a partir desse cérebro, então, nós temos o quê? Uma funcionalidade ou algo que então gera a consciência humana, certo? Muito bem. Com as novas que na verdade já são antigas, porque a metafísica já é de 1800, mas a ciência não acreditava nos metafísicos e foi procurar a sua explicação, e agora ela adere à metafísica, trazendo para a mecânica quântica, para a física quântica, a explicação. Parece complexo, mas vai ficar bem simples agora, tá? Vai ficar bem simples. O que a nova medicina ou as ciências novas, como é que elas concebem os sintomas, né? Se nós somos energia, o que difere o teu formato e o meu é uma potência elétrica. Então, a planta é uma potência elétrica, e tudo que há, a estrela, né? E os formatos são... No YouTube está cheio de vídeos que explicam isso. Os formatos, eles dependem da potência. Então, cada coisa que está aqui nessa sala tem esse formato porque está numa potência elétrica. Então, se nós somos energia, essa energia é a grande consciência. Então, olha a mudança. Ao invés de a consciência ser uma consequência da matéria, a consciência vem ela como si mesma e ela é que interfere na matéria. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, tudo começando pela grande consciência. E aqui na consciência, o que nós temos? Pensamentos, sentimentos, crenças, valores, nosso corpo áurico, nosso corpo espiritual, nosso corpo mental e o físico também. Tá tudo aqui, né, energeticamente sendo elemento da consciência. Aí o que acontece? A depender do que pensamos e sentimos, provocamos ondas que são tanto energia como matéria, que são átomos, que são tecidos, que são células, que formam tecidos, que formam órgãos. Então, vamos lá para o ouvido do André, né? Isso. Eu estou falando do ouvido porque é no ouvido que ele ouve, mas não quer dizer que é no ouvido que está acontecendo. O problema, assim. Exatamente. O ouvido, ou o sintoma, vem no final do processo. Então, para as novas medicinas, o novo olhar, os sintomas são causados pela maneira como pensamos e sentimos e agimos, e isso começou lá na consciência. Portanto, tudo que nós sentimos no corpo, eu tô com uma dorzinha aqui, por exemplo, é muscular, ok? Tem a ver com alguma coisa que eu estou pensando ou sentindo em relação a algo que eu não estou concordando, né? Que se materializa numa dor, porque eu estou numa confusão, eu não sei o que é ainda. Então, para as novas medicinas, que é a medicina germânica, de Hammer, que tantas terapias estão tratando, o sintoma, então esse ruído do André, e assim como o zumbido do André, assim como qualquer coisa que, desde o câncer até uma gripe, ele é um caminho de cura. Esse zumbido, ele está ali para o André não se esquecer que ele tem algo a resolver. Se ele resolver... Aliás, o zumbido, pelo que eu sei, pelo menos nas experiências que eu tenho, a medicação não resolve, né? Para o meu cliente, a terapia atenuou até sumir. Mesmo? E era sistêmico, no caso dele. Não... Porque né, se fala que assim, os nossos problemas eles podem ser também dos nossos ancestrais, né? A constelação fala muito isso, assim, né? Pode vir de um ancestral também.
Sim, porque assim, ó... A gente está conectado com as nossas, né? Com as nossas se nós somos linhagens. energia, se nós somos energia, a diferença de um ser que está aqui, né? Você que está se relacionando comigo, Sim. nós estamos nessa experiência humana. A diferença entre nós e um espírito, por exemplo, quando nós éramos espírito, é só a frequência elétrica. Sim. Então, nós não morremos. Nós mudamos de frequência. Ou seja, tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. E aí, nós acessamos e somos influenciados o tempo inteiro pela nossa história. Essa é a grande mudança, Ju. E nós estamos querendo olhar para a nossa relação com o nosso filho linearmente naquela situação que está aparecendo ali. Ela é muito maior que isso. Ela tem a ver com a minha vibração. Mas ontem veio a terapeuta floral, aqui a Silvana, né? E a gente conversou um pouquinho, ela está fazendo uma formação em constelação também. E tem aquela coisa, eu não sei se seria essa frase ou essa intenção. Claro que é uma terapia que tem que ser feita, né? Mas da gente, às vezes, entregar para os nossos ancestrais o problema deles, para eles, assim, né? De não... Isso. Claro que isso tem que ser feito talvez numa constelação, né? Num exercício, numa consulta. Porque você só pode entregar aquilo que você sabe o que é, né? Então, o que acontece? Essa é uma fala da constelação. Isso é um terapeuta que vai, né, também identificar também, né? Se isso é uma coisa que tu está trazendo da sua família ou não, né? Então, vamos pegar... Vou responder isso que tu estás me perguntando, pegando o gancho com o André. Deixa eu só ler uma fala aqui da Maria Helena Miller. Ela botou assim, verdade, minha neta de 4 anos tem me mostrado algo que eu sempre acreditei e procuro viver. Como é importante e simples quando somos verdadeiros. Será por que o adulto quebra essa beleza que veio com cada um de nós? Verdade e criatividade, tão simples, ao mesmo tempo lindo, e agora adultos, quanto trabalho para podermos ir de encontro com a nossa essência. Verdade, né? Todo mundo que está aqui, né? Inclusive eu, você, a gente está nessa onda, né? Porque a gente está buscando e está se curando, né? E dá um trabalho isso, né? E a gente não quer ter trabalho, Ju. E a gente não quer ter trabalho, é isso mesmo. A gente quer um remedinho que compra na farmácia pra gente resolver isso tudo. E pior, o sintoma volta depois de uma semana. Sim. Né? Pegando só sim. você falou de verdade, né? Então, assim, o que é a verdade? A verdade é aquilo que eu acredito sobre algo naquele momento, instante que eu estou vivendo. Então, por exemplo, vamos falar uma verdade lá do ancestral, tá? Então, digamos que lá na minha família, né? Alguém disse assim... case-se com ricos, porque senão você vai ser infeliz. Aí a bisavó falou para a avó falou para a mãe, né? Aí a mãe falou para você, né? Aí você vai fazer o quê? Falar para o filho. Só que isso é um mito. Isso é uma verdade que alguém estabeleceu e que não necessariamente... É uma verdade para todo mundo. Talvez para ela, que tivesse sofrido muito pela escassez do dinheiro, numa época onde isso era... Foi um meio de sobrevivência, muito talvez, sofrido, né? Sim. Fosse um desejo que a filha dela não sentisse tanto sofrimento quanto ela. Sempre é essa a intenção, né? Eu acho, né? E aí, o que acontece com alguém que estabelece isso como uma verdade? Eu vou procurar os ricos para casar, né? Sim. Ok? Mas aí eu caso com um rico. E aí eu percebo que ele não tem muitas coisas que são necessárias para mim. E aí eu continuo, mas eu preciso ficar aqui. Porque isso é o que foi... Passado, né? Então, isso acontece com N coisas. Então, numa constelação, aí voltando para o sintoma do André e para a verdade, vamos juntar isso tudo. Vamos colocar o nome desse livro que você está mostrando. A Verdade Liberta, Alice Miller. É uma boa dica de leitura? Alice Miller é uma boa dica de leitura, porque ela é uma psicóloga alemã. Infelizmente, ela já faleceu. Mas ela é uma psicóloga das sistêmicas que traz uma concepção, né, de como a nossa história vai nos moldando e vai faz com que a gente assuma padrões de comportamento que vai nos separando da verdade. Então, primeiro esse, que é o drama da criança bem dotada, né? Então, assim, como é que as nossas verdades foram estabelecidas nas nossas relações com os nossos pais, principalmente. E depois, quando você é adulto, então, como que você mesmo pode fazer o caminho da libertação à medida que você entra
em consciência em relação a isso tudo que aconteceu contigo, porque só naquilo que a gente conhece a gente pode atuar. Então, por exemplo, se tu não vai numa constelação ver, ou seja, se você não vai, não precisa ser numa constelação, pode ser numa outra terapia, mas se tu não vai esclarecer de onde vem esse sintoma, tu não tem como devolver nada. Tu está vinculado a qualquer coisa que esteja causando isso. A um pensamento, a um ancestral. Nem tudo vem de ancestrais, mas quase tudo vem de uma relação que a gente teve com alguém, né? Até com Deus. Outro dia eu fiz uma constelação com um cliente e ele estava brigado com Deus. Já pensou você brigar com a autoridade máxima do mundo? É meio difícil continuar, não é mesmo? Então, nós podemos devolver aquilo que nós conhecemos. Tá. Então, eu sempre falo... É bom tomar consciência, né? O a que, gente, que é, né? o contrário da medicina clássica, eu não gosto, tá? Nas minhas abordagens, assim, as pessoas me perguntam. Tá. Lado direito sempre tem a ver com pai, lado esquerdo sempre tem a ver com mãe, mas sempre que eu tô com dor de cabeça, é um conflito entre pensamento e sentimento, é porque eu não quero aquilo que eu tô fazendo. Calma. Existem frequências, né? Existem comportamentos que vão mostrando, né, ali como é que é? Você vai tornando aquele comportamento frequente e no psicossomático, desculpa, esqueci da palavra, no psicossomático aquilo vai se tornando um padrão. Mas aquilo que a causa do teu padrão é a causa do meu padrão, tem a ver com as nossas experiências. Então, eu falo assim, eu não vou te dar a resposta. Vai lá e olha o que é o teu sintoma. Porque, olha, já constelei câncer várias vezes em pessoas diferentes que vieram de coisas diferentes. Então, mas por que a gente tem essa atitude de querer saber, isso é disso, aquilo é daquilo? A gente quer associar, né? Porque a gente tem medo. Pela lógica, né? A gente tem medo do desconhecido. Então, é muito difícil nós lidarmos com a verdade, mas necessário. Agora, você, pela sua fala, assim, parece que assim, quanto mais a gente se distancia dos nossos sentimentos, né, de quem a gente é de verdade em essência, mais a gente vai apresentar sintomas, né? Esses sintomas querendo dizer pra gente voltar um pouco para essa essência, né? Então, vamos voltar aqui para a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, né? Quando nós estamos distantes dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós estamos na confusão. A nossa consciência não consegue emanar ondas direcionadas àquilo que realmente queremos usufruir de qualidade de vida. Então, a gente está confuso, a gente não sabe a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não se conhece, a gente está confuso. Então, minha consciência está confusa. Uma consciência confusa emana ondas confusas, que transformam-se em autos confusos, que danifica a célula, que danifica o tecido, que danifica o órgão, que vai apresentar sintomas, que danifica a minha realidade de vida. Então, eu tenho que andar com uma dor aqui, eu tenho que andar com um zumbido no ouvido, né? Minha colega hoje, né? Machucou o braço. E assim sucessivamente vão aparecendo enfermidades para a gente fazer o quê? O caminho de volta. Peraí, mas o que eu estou pensando sobre a minha vida? O que eu estou sentindo e não estou prestando atenção? O quanto eu estou conectado ou desconectado da minha existência? Ju, então quer dizer que quanto mais clareza eu tenho de quem eu sou e de como eu funciono em termos de psique e de essência, né? Conheço mais a minha essência, mais eu mudo a minha realidade. Menos sintomas eu tenho, sim. É isso. Olha aqui, ó, a Adele, deixa eu ler primeiro um comentário que veio de fora aqui. Reinaldo Prisão, eu tenho muita coceira no ouvido. Isso é normal ou não? Paraíso do Norte, Paraná. Bom dia para você. Antes da gente responder aqui,
Deixa eu ver aqui, ó. A Rosana Pereira, ela tinha falado, bom dia, gratidão por mais esse dia e entrevista. Bom dia, Rosana. A Fabiana botou assim, uau, menos tempo que esteve com o divino. Bem isso, fantástico que você estava falando das crianças, né? Elas estão frescas, né? Estão cheias de essência, né? E nós também, porque a nossa criança Tá lá, está dentro de nós. Nós é que temos que nos conectar. E eu acho que esse programa, assim, eu sempre falo para os educadores, para os pais, mas na verdade é para a gente mesmo, né? Para nossa criança que está lá. Ferida, né? Então, assim, eu acho que é válida isso aí, assim, a gente também se curar primeiro e para talvez depois se relacionar, né? A gente não tem muito tempo de fazer isso separado, né? Ju, é tudo junto. É tudo junto. Ju, é tudo junto. Quando, por exemplo, hoje de manhã, eu estava com uma cliente no WhatsApp, né? Que ela tinha marcado uma constelação para ela. Não, ela queria que a filha dela se tratasse para resolver o problema, ok? Uhum. Aí eu conversei com ela, expliquei para ela como que as coisas funcionam sistemicamente. Se ela poderia me contar algo que talvez ela achasse que na história dela com a filha poderia ter alguma influência no que a filha está sentindo. Nossa, ela se colocou num choro, não, porque eu me separei, eu tive que vir embora e realmente os meus filhos ficaram abandonados porque eu fui trabalhar. Ok, veio toda uma culpa, né? Acalmei ela, acolhi ela. Falei, isso te diz o quê? Essa tua reação emocional. Aí ela olhou pra mim e falou, é eu que preciso de ajuda, né? Falei, minha querida, e sabe o que acontece? Você não vai morrer se procurar ajuda. Você vai viver. E quando tu estiveres bem vivinha, a tua filha também vai estar bem vivinha. Então, Ju, invariavelmente, nós temos quem está no centro. Então, tem uma filha, tem uma mãe, tem uma avó. Nós temos quem está no centro, né? Adoecido, ou magoado, ou com o coração partido, ou com questões, né, a serem curadas. E quando essa pessoa se propõe, ela cura quem vem depois Quem vem antes. e quem vem antes. Olha só. A Adele botou assim, ó. Acredito que as crianças que estão chegando neste momento já vêm com um propósito de mudança geral e nos faz mudar muitos comportamentos de crenças limitantes. Observando minha filha de 6 anos, em relação à constelação sistêmica, pude analisar algumas questões de estar vivendo o mesmo, né, entre aspas, como se tivesse herdado. E sobre questões relacionadas a dores físicas, no meu caso, elas surgem quando preciso resolver algo e dizer não aos outros. Olha Nossa, só, como casa, assim, com coisas, pessoas que eu tô conversando, assim. Como é o nome dela? A Adele. Mas olha que legal que a Adele está trazendo. Essa dificuldade de dizer não aos outros é uma coisa que muita gente traz. Mas, isso. Ju, só para validar o que ela está dizendo antes, né? Porque ela fez uma entrega bem importante aqui, né? O que ela disse? Eu já fui procurar ajuda e já não estou mais com a mesma percepção sobre a minha relação com os outros como estava e percebi que não vou morrer se disser não ao outro, porque esse não é o jeito que me faz bem em ganhar amor. Não preciso dizer sim para todo mundo para existir. Aliás, eu me protejo muitas vezes quando eu digo não. Então, ela está trazendo justamente uma percepção, ó, bem lá na frente já, né, do que ela estava causando na relação com a filha dela a partir de um aspecto dela. Por isso que se nós quisermos mudar nossas relações com o nosso filho, a nossa frequência tem que mudar. E a nossa frequência é ditada pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, que é a nossa consciência. Olha aqui, ó, a Daiane de Florianópolis, ela tá colocando aqui, ó. E quando um filho vira as costas para os pais, porque tá com uma pessoa que os pais não aceitam. A mesma pessoa coloca o filho contra, né, essa que os pais não aceitam. E então o filho, a filha, né, se diz, disse não aceita a pessoa com quem estou. O que fazer nessa situação? Tá. Eu acho que eu entendi que é um casal, que ela tem uma filha e ela tem um relacionamento que a filha não concorda. É isso? Daiane, você quer só explicar aqui pra gente, olha só. Quando um filho vira as costas para os pais porque tá com uma pessoa que os pais não aceitam. Ponto, né? Isso é uma coisa. A mesma pessoa coloca o filho, né? Aqui tá escrito filha, mas... Ah, deve ser a namorada do filho, sim, então. coloca a pessoa
contra os pais. Então, o filho ou a filha, que ela escreveu a filha de novo, diz se não aceita a pessoa com quem estou. Ah, tá. Então, são a pessoa que é o casal, né? É a pessoa que a mãe está. O que fazer nessa situação? Não, a anterior. Que a mesma pessoa coloca a filha contra e então a filha se diz que não aceita a pessoa com quem estou. Ah, entendi. A filha está... A filha está manifestando uma percepção que essa mãe está entendendo que vem desse terceiro. Ó, o que eu estou falando. A filha está manifestando algo dela, só que está usando um terceiro. Então, qual é a sugestão para essa mãe? Qual é? Primeiro, mudar o paradigma de crença de que é ele que está afastando a filha dela. Porque é uma mudança de frequência. Se você ficar batendo nessa frequência, ele está influenciando a minha filha, que logo não está aceitando a pessoa como estou, não tem solução. Concorda? Fechou, né? Cada um vai para um lado, né? Sim. Agora, se você muda a frequência que você pode mudar é o que existe entre eu e a minha filha. Se eu deixo de olhar, se eu deixo de criar, né, um julgamento de que é ele que está provocando isso, e se eu deixo de criar um julgamento que tem a ver com a pessoa que eu estou, mas eu trago tudo para mim. Lembra que quando eu estou no outro é pegadinha? Se eu estou no outro é pegadinha. Ou seja, o que dessa história aqui é minha? O quanto eu não estou olhando profundamente para mim, na minha relação com a minha filha, que eu tenho que justificar através dos outros que isso está acontecendo. Então, a minha sugestão, obviamente, estou fazendo uma resposta, né? Sim, bem curta, hipotética. Né? Não, hipotética. A minha sugestão é, muda a tua forma de ver e se conecta com a tua filha. E numa conexão com ela... Essa relação é a mais importante, né, então? É a única que tem ali. Todos os outros são anexos. Outros. Então, a minha sugestão seria, no momento em que ela tiver a oportunidade de estar com a filha, ela olhar profundamente nos olhos dessa filha e dizer: eu estou percebendo que nós estamos nos separando. E estou me sentindo muito triste por conta disso. E confusa de como é que eu vou lidar. Porque a minha necessidade, filha, é de estar bem contigo, é de estar me relacionando contigo. Então, eu queria te perguntar, tens algo a me dizer da sua mãe? O que tu está sentindo em relação a tudo isso que está acontecendo? É necessário abrir uma porta, Ju. E a porta, ela se abre quando nós entramos em contato com o nosso sentimento. Quando nós estamos em contato com a nossa necessidade. E a gente verbaliza isso autenticamente, sem se apoiar nos outros, mas ficando profundamente em nós. Isso é clarear. A comunicação não violenta é um caminho que nos ajuda a fazer isso. Mas ajuda por quê? Porque eu saio do julgamento em relação aos outros, eu me conecto comigo. Peraí, o que isso é meu? Como que eu estou me sentindo dentro dessa situação? O que eu estou pensando sobre isso? O que eu estou sentindo sobre isso? O que eu preciso em relação a essa minha filha? E aí eu vou me abrir. Porque a conexão, ela acontece quando nós nos entregamos verdadeiramente à outra pessoa. E quando essa filha verdadeiramente compreender que essa mãe, ela também tem sentimentos, ela também tem necessidades, que ela é imperfeita e que ela também não sabe o que fazer, sabe o que a filha vai fazer? Vai ajudar a mãe. Quando eu não dou conta... Sem mudar os papéis, assim. Não sendo mãe da mãe, assim. Não. Quando eu não dou conta de algum aspecto lá do comportamento do Davi, eu chego e falo para ele: filho, não estou dando conta. De novo, nós estamos saindo atrasados, 3 dias seguidos de manhã.
Eu tô ficando ansiosa, porque eu tô com medo que amanhã vai se repetir, né? E eu tô ficando ansiosa, sentimentos. Porque para mim é importante, né? Que nós comecemos amanhã bem, porque isso para mim parece que daí o meu dia flui melhor. O que nós vamos fazer para resolver isso amanhã? Normalmente ele fala, tu podes me acordar 10 minutos mais cedo? Simples. Olha só, né? Gente, quero dar uns recados aqui. A gente está chegando no final de mais um programa, né? E que acho que a Juliana tem que voltar, assim, meio que de vez em quando. As pessoas gostam bastante dela aqui. Vamos lá. Ó, queria avisar vocês que esse mês é a promoção Mês do Cliente lá no espaço da Denise de Paula, aqui em Timbó. Então, olha só. Uma sessão de Theta Healing, que normalmente custa R$ 206, está saindo por R$ 154. Uma sessão de barra de Axis de 152 está saindo por 123. O Reiki de 89 está saindo por 64. A massagem relaxante de 62 está saindo por 50 reais. Drenagem linfática está saindo 40 reais. O cone chinês 60. Liberação local e miofacial 60. E o mapa empresarial de 260 por 150. Então, se você ficou interessado, né, em Só fazer... coisa boa, né? Só coisa boa. Aqui é a hora da... Eu ia falar uma coisa, mas assim, é a hora do bem, assim, sabe? Da propaganda do bem. Então, essa promoção é válida esse mês no espaço da Denise de Paula. E você pode agendar os seus atendimentos no 47-99938-8670. Ou ir lá conhecer o espaço da Denise de Paula, fica aberto na parte da tarde, na Rua Pomeranos, 801. Vai lá conhecer, tomar um chazinho. É muito legal aquele espaço e todas as pessoas que trabalham ali têm uma energia muito legal, muito boa. Vai ter também um curso de tarô quântico que vai ser ministrado pela Fábia, né, a terapeuta Fábia, lá de Blumenau. E vão ser 2 finais de semana, 2 módulos. Então, vão acontecer no dia 9 e 10 de novembro. Se você tem curiosidade ou vontade de aprender sobre o tarô quântico, você pode também ligar, reservar a sua vaga no 99938-8670. Vai ser ministrado aqui em Timbó esse curso nos dias 9 e 10 de novembro. Só uma coisa que eu não falei, com noções básicas de numerologia e astrologia. Então, esse curso de tarô tem essas noções básicas de numerologia e astrologia. Você pode reservar sua vaga no 99938-8670. Queria falar do espaço também, o Espaço Anitia, que fica em Blumenau. Falar que hoje é dia de dança circular. Então, quem tiver a fim de experimentar a dança circular, hoje é um dia bem legal para ir. E você pode reservar também a sua vaga no 3041-2639. O preço da troca é muito... É um valor super acessível, né? Bem acessível mesmo. E você pode reservar a sua vaga no 47-3041-2639. Desculpa. 3041-4485. Esse é o telefone do Espaço Anitia, que fica no bairro Garcia, em Blumenau. Eu passei o telefone da Santa Inocência. Desculpe que eu ia falar logo da Santa Inocência. Para quem não segue, seguir o Spotify, né, com as playlists mais legais para os momentos mais íntimos. Então, você pode seguir a loja Santa Inocência no Spotify e tem playlists para todas as vibes, todos os tipos de gosto, né, musical. Então, foram montadas de forma bem especial, assim, por pessoas bem especiais que entendem muito sobre o assunto. Então é isso, gente. Eu queria agradecer você. Acho que a gente talvez não foi... a gente seguiu um outro rumo, mas assim que é legal. Acho que as questões vão surgindo, né? Ju, eu posso aproveitar o momento merchandising? Sim, claro. Tá. Eu gostaria de falar sobre um workshop que eu vou estar dando, que tem a ver com esse assunto. Uhum. No dia 5 de outubro, né? Eu atendo lá na Ayurveda Yoga Club, então vai ser lá. Onde é que fica? A Ayurveda é na Rua Tomé Braga, 105. Isso em Blumenau. Em Blumenau, que é onde eu atendo. Esse workshop, ele vai te chamar o melhor terapeuta para o seu filho é você. E ele vai trazer consciência justamente disso que estávamos falando hoje. O quanto é a minha
forma de pensar, a minha forma de agir, a minha consciência, as minhas crenças que estão impedindo a minha conexão com o meu filho. Tá. O quanto validar os sentimentos dos nossos filhos, isso que eu fiz agora, né, nesse exercício, nos ajuda a manter a conexão e ficarmos, de fato, não desesperados em relação ao conflito, aquilo que temos que dizer ou fazer em relação ao nosso filho, mas conectados. À medida em que conectamos o nosso sentimento ao sentimento dele, e juntos vamos encontrar uma solução. Porque quando estamos fazendo isso, nós estamos dizendo o quê para os nossos filhos? Eu não sou o sabidão, eu não sei tudo, e você também tem recursos, e nós estamos nessa caminhada juntos. Então, o melhor terapeuta para o seu filho é você, é autoterapia. Vamos colocar o telefone, que legal. Com preparação para você lidar, né, com todas as circunstâncias que você encontra aí com os teus filhos. Eu estou trabalhando com os filhos, mas com qualquer relação que a gente tenha. Que legal. Qual que é o telefone para quem tiver interesse? Pode ligar direto no 48 9901 1223. A troca também é uma troca super justa para a gente realmente se abrir aí, né? Para essa possibilidade de se conhecer e se conectar mais com a nossa criança e os nossos filhos. Que legal. Olha aqui, ó, terapeuta no Instagram, @ Terapeuta Juliana Schmitz. Juliana Schmidt. SCHMITZ, né? SCHMITZ. Tá. Esse é no Instagram. Ó, beijos para vocês, muito bom. A Adele colocou. Que legal, Adele, que você acompanhou. Obrigada pela tua participação aqui. Tem o telefone, então, quem tiver interesse nesse workshop que tem o nome de... O melhor terapeuta para o seu filho é você. Olha só, muita gente vai se interessar, eu acho, Juliana. E vai ser ministrado lá em Blumenau. Ali a Ayurveda fica no final da Nereu Ramos, né? Então é ali perto da Alameda, né? Bem facinho de... É um espaço de yoga e um centro de Ayurveda, E que dia que vai ser isso? Dia 5 de outubro. 5 de outubro. Daqui a 15 dias, né? Quase. Sim. Das 9 às 13. Das 9 às 13, olha só. Então, dia 5 Pais, de outubro... educadores, terapeutas, enfim. A voz também? A voz é pai 2 vezes, né? Olha aqui, a Lele colocou assim, gratidão para as 2 lindas Julianas. Obrigada, Lele. Obrigada. Que legal que também. vocês assistiram aqui. Eu agradeço a participação de todos. E acho que você realmente tem que voltar mais vezes, Juliana. Vamos lá, vai me convidando. Isso. E daí a gente vai falando, né, sobre essas questões. Às vezes surgem umas questões assim que eu acho bem válida a gente tá falando, né? Porque é sinal que a gente está conectado, então, com as pessoas. Isso, que inclusive, não sei se você também utiliza essa estratégia, mas eu faço podcasts, né? Inclusive, tem vários áudios lá disponíveis. E eu sempre vou perguntando para as pessoas me darem temas, né? Então, se as pessoas quiserem sugerir, né? Através da tua página, né? Através da tua rádio, temas que elas gostariam que eu abordasse, eu sou super... parceira, porque acho que isso traz uma dinâmica para aquilo que o público tá querendo. Eu acho ótimo também. Olha aqui, ó. Perguntar os nomes dos livros, dos né? livros. O drama da criança... Bem dotada. Da criança bem dotada. Esse aqui é muito... E também da Alice Miller, né? A Verdade Liberta. Alice Miller e A Verdade Liberta também dela, né? E esse aqui, Diana, é incrível. Isso aqui aqui diz o seguinte, ó. Leitura obrigatória para pais, professores e responsáveis por políticas públicas. Olha! Por que o amor é importante? Como o afeto molda o cérebro do bebê. Sue Gerhardt, né? É muito interessante porque ela é de uma generosidade muito grande. As últimas, acho que 10 páginas do livro são só de pessoas que participaram da construção desse conteúdo. E são psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim, muito mais. Ju, você falou do floral ontem, né? Ainda há pouco, né? Tem que quase Terminando? encaminhando. Então tá. Não, mas pode falar.
Não. É só para falar que essas novas terapias, todas as novas terapias que fazem tratamentos através do que não é alopatia, todas trabalham na vibração. Então, nós precisamos válido, né? nos conhecer e trabalhar com esse complemento, né, dos florais, da aromaterapia, né, das homeopatias, né, tudo que vem da natureza, né, para que a gente mude a nossa frequência, que está lá sendo produzido pela consciência, para a gente mudar a realidade de mundo. Que legal. Muito obrigada, Obrigada Juliana. também, Gratidão, tá? Eu coloquei os nomes ali eu errei o Alice Miller na segunda indicação, mas as pessoas vão entender que é a mesma autora ali do livro, né? Mandem sugestões, então. Isso, né? de temas. De Tá temas. bom, pessoal? Beijos, obrigada. Até mais. A gente só vai ficar aqui para tirar uma foto.